Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Quadro novo aqui no canal, temporada nova, a gente tenta trazer novidades aqui pra gente trocar uma ideia, já que a live foi um pouquinho mais cedo, porque agora tem o Arena, que é o programa de debate da Threads, a gente tem essa oportunidade de trocar uma ideia aqui pra debater sempre um assunto durante a manhã e um assunto pertinente do dia, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Canóbio, o jogador que deve reforçar o Fluminense na próxima temporada. E fica a pergunta para você deixar aqui nos comentários. Como você avalia a passagem de Canóbio pelo Clube Atlético Paranaense? Jogador que chegou lá em 2022 gerando muita expectativa. Não sei se atendeu a expectativa de todos, mas no final das contas sai como bicampeão paranaense numa campanha de final de Libertadores. Acho que no final das contas muita gente cobrava uma participação maior em questão de gols e assistências. Ele superou 15 gols, 15 gols e assistências, tanto em 23 quanto em 24. Então, assim, é só algumas informações pra gente tentar entender como realmente foi essa passagem aqui. Ótima, boa, ruim ou muito ruim? Qual é a sua opinião? Eu não acho que dá pra botar em ótima, tá? Se fosse uma passagem que ele tenha levantado alguma taça relevante, que ele tivesse levantado alguma taça relevante, beleza. Eu acho que aí a gente poderia avaliar como ótima, mas ótima eu já descarto. Como eu descarto muito ruim também. Não acredito que a passagem do Canóbio pelo Atlético foi muito ruim. Acho que o Canóbio cresceu como jogador, frequentou a seleção uruguaia pelo Atlético em muitos momentos, volto a dizer, tentou assumir um papel de protagonismo que eu acredito que nem tenha conseguido, mas sempre teve muita personalidade para se apresentar, para jogar, para tentar ser esse cara que levava o Atlético. Acho que em muitos momentos o Atlético sentiu falta dessa eletricidade do Canóbio, então também não considero que a passagem do Canóbio tenha sido muito ruim. Sobra duas situações, ou foi boa ou foi ruim. Dentro dessas duas opções, é aquela opção que na escola a gente fica ali refletindo, né? Será que foi boa? Será que foi ruim? Será que foi boa? Será que foi ruim? Acho que teve momentos bons, momentos ruins, mas numa balança, eu considero boa, tá? Eu considero boa, porque quando a gente avalia a passagem de um jogador, eu acho que a gente pensa tecnicamente e a gente pensa financeiramente. Se a gente for levar em consideração financeiramente, a gente vai cobrir o investimento no Canóbio e ainda ganhar mais um Canóbio. Então, o Atlético, que investiu cerca de 14 milhões ali no Canóbio, ele deve ter esse dinheiro dobrado. Ou seja, bem sucedido, 100% de lucro, aposta financeira em Agustin Canóbio. Então isso para mim já é um ponto importante. Óbvio que a questão técnica é mais importante ainda, mas fez gols importantes em Copa do Brasil, gols importantes em Campeonato Brasileiro, gols importantes em Libertadores, decidiu o clássico contra o Coritiba, como eu falei, bicampeão paranaense, querendo ou não, fez parte da campanha do Atlético que chega na final da Libertadores. Temporadas relevantes, acho que tanto 23 quanto 24 do Canóbio foram temporadas de gols importantes, de um bom número de gols e assistências. Então também não acho que foi uma passagem ruim. A quantidade de gols perdidos, o pênalti perdido decisivo contra o Vasco, acho que empurra pro ruim. Mas eu acho que na balança ainda fica mais pro boa. Mas eu acho que uma unanimidade em relação a Agustin Canóbio esperava mais. E volto a dizer, a frase que eu acho que norteia o Canóbio, a passagem do Canóbio pelo Atlético, não é o Canóbio deixou de fazer isso ou o Canóbio deixou de fazer aquilo. Para mim, a frase que resume a situação do Canóbio não foi sobre o que ele produziu, foi sobre o que ele deixou de produzir. Os gols perdidos, as decisões erradas, as situações ali que pareciam óbvias e ele conseguiu se enrolar. A limitação com a bola, que em muitos momentos falava mais alto, gerava contra-ataque. Quantas e quantas e quantas transições para o adversário o Canóbio não acabou gerando. Então isso, no final das contas, tem um peso muito grande para a passagem do Canóbio não ter sido mais relevante e para o Atlético não ter sido melhor sucedido enquanto o Canóbio esteve por aqui. Eu acho que é muito importante a gente levar em consideração também o seguinte: um jogador que sempre teve um coletivo muito fraco por aqui, nunca pegou um grande time. Mas no final das contas, hoje o múltipla escolha é o Marco Letré.
B, de boa, a passagem de Agostinho Canóbio. Mas eu tenho convicção que aqui nos comentários a gente vai ter muitos cenários ali de ruim, alguns vão falar muito ruim. Acho que a cota corneta do Canóbio ela ainda é muito alta. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.